Sejam muito bem-vindos ao nosso Dreamcast. Joab Cavalcante aqui, quero falar um alô para vocês. E olha só, você já deve ter percebido, estamos de cara nova e eu queria aqui dizer que estamos muito felizes, né, Gis? Com certeza, meu amigo. O que você achou? Rapaz, eu amei isso aqui. Como eu falei, é um sonho sendo realizado aqui hoje, poder, né, inaugurar esse cenário maravilhoso. E, rapaz, muita coisa mudou do começo para cá, né? Mudou. Para melhor. Passo a passo a gente vai chegando lá, né? Vale a pena sonhar ou não? Vale a pena, vale a pena. Ó, propósito, o sonho, entendeu? É tudo. Mas a gente sempre fala aqui, trabalhar duro, né? Sonhar grande. Sonhar grande. E sempre... Humildade. Sempre a humildade. Isso. Dream big, work hard, stay humble. Yes. É isso aí. E hoje nós temos um convidado muito especial para estrear o nosso novo estúdio aqui. Meu amigo, não poderia ser outra pessoa, cara. Olha aí. Não poderia ser outra pessoa. É isso, gente. Gente, eu sou o Regis Bezerra, né? Para quem não me conhece, nós estamos aqui, como o Joab falou, de cara nova, de estúdio novo. Isso aqui é só o começo. Só o começo. Só o começo. Nós estamos apenas começando, gente. Tá bacana demais. Ali atrás está o nosso grande Pilon, que está cuidando aí de tudo desse cenário nós maravilhoso. mudou tudo, só não mudamos Não mudou o videomaker. O videomaker. Salva de palmas. É isso aí. É um casamento duradouro aí, né, com o videomaker. Mas, gente, olha, eu quero dizer para você que nós estamos com um convidado mais do que especial aqui para inaugurar esse cenário maravilhoso. Nós estamos aqui, eu quero dizer aqui, né, alguns atributos desse convidado, né? Ele é mais do que tudo. Rapaz, eu gosto disso aqui, porque a primeira coisa que ele colocou, ele é um pai de família. Isso aqui para mim já ganhou meu coração, viu? Rapaz, é o propósito, né? Que propósito. Pai de família, ele é esposo, pastor e pregador da mensagem da cruz. Isso. Mensagem da cruz. Formação em teologia e direito. E sabe o que ele é também? Cara, isso me chamou a atenção. Assessor parlamentar no Senado Federal. Hoje o pau vai pegar aqui agora, viu? Olha só, a curiosidade aqui de saber os bastidores lá do Senado. Do Senado, gente. Você que quer saber sobre os detalhes do Senado, você vai já no direct aí do Instagram do nosso querido pastor Joesley Barbosa. Joesley Barbosa. Eita, seja bem-vindo, meu querido. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado, meus amigos. Que prazer participar deste podcast. Momento muito especial, né? E agora, como vocês já disseram, de cara nova. Isso. Então, quero cumprimentar esses dois amigos, pastores, Regis Bezerra, nosso amigo pastor Joab. É uma alegria e um prazer estar com vocês. Uau. Obrigado. Para nós também é uma satisfação muito grande receber você aqui. E como o Regis falou, não podia ser diferente, né? Eu sei que nos bastidores você já deu a sua participação, né? Ajudou ali na porta de entrada a colocar aquele logo assim do Dreamcast ali, já deixou suas digitais já no estúdio. Tá vendo? Já me considero parte deste projeto. Isso é profético. Isso é muito legal. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, né? É isso Vamos aí. conhecer um pouquinho mais aqui do nosso convidado. A gente queria, como o nosso podcast, né, fala de sonhos e propósitos, eu acho que casou muito bem, né, com você como nosso convidado, porque, como o Regis falou, né, é um pai de família. Isso aqui chama muito a nossa atenção, porque é uma coisa que a gente sempre defende muito, é a família, né? Propósito é o que a gente ama falar a respeito, né? Então, conta um pouco para nós, né, do Joesley, pessoa, pai, família, né? E aí depois a gente vai entrar nesse assunto aqui, né, mais polêmico aí de política. Isso aí, vamos avançando, né? Bom, nós estamos aqui com muita alegria, né, participando deste podcast. Eu sei que, como é o título, né, do podcast de vocês, que fala sobre sonhos e propósitos. E isso realmente faz parte da nossa vida, né? Eu sou natural da cidade de Anápolis, estado de Goiás. A cidade que está no coração do Brasil. E moro naquela cidade. Interessante. É o coração do Brasil, Anápolis? Anápolis é o coração do Brasil. Rapaz, você saiu do coração do Brasil e você veio
fazer um podcast no coração da América. Você sabia que aqui é o coração da América? Realmente, Kansas, essa região aqui de Missouri, é o coração da América, né? Isso é muito interessante, né? E é onde também nós temos amigos do coração. Opa, então agora sim. Tudo gira em torno do coração. Pois é. E somos servos do Senhor e buscando sempre ser pessoas segundo o coração de Deus, né? Isso. E eu vivo naquela cidade há 43 anos, né? Eu completo 43 anos agora, no mês de abril. Apesar de não ter a aparência de 43, mas estamos chegando lá. Olha, privilégio. Sou casado com a Simone, pai de 2 filhos. Nós nos casamos em setembro de 99 e esse ano nós completamos 24 anos de matrimônio. Uau! E nós estamos envolvidos na obra de Deus desde o ano de 1996, quando... Nossa, eu nem era nascido ainda. Você nem era nascido. É novinho, hein? A gente usa a expressão aceitar Jesus, né? Mas na verdade nós nos integramos ao plano da salvação, porque foi Ele quem nos aceitou. E eu tenho um filho de 21 e outro de 17, completa 17 agora. Inclusive o João Pedro fez 21 anos aqui na América. Uau. E nós estamos... eu venho aos Estados Unidos para pregar a palavra de Deus desde 2015, a primeira vez que eu vim à América, né? Sempre assim, debaixo das promessas de Deus, né? A gente, desde o momento em que eu comecei a compreender essa trajetória cristã, Deus, Ele começou a falar tremendamente em meu coração acerca do reino. Às vezes no começo a gente não entende bem, né? Isso. Porque as coisas não acontecem tão rápido como nós pensamos, né? Existe um tempo, conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todo propósito, e a Bíblia faz questão de dizer, debaixo do céu. Especifica, né? O céu não tem tempo, né? Lá é um presente eterno. Então, a gente vem caminhando, né, dentro do propósito de Deus, buscando, né, caminhar sempre de acordo com a vontade de Deus. Vocês sabem que, na prática, isso é um desafio. Isso. Porque você ouve uma palavra profética e a vontade é que isso aconteça o quanto antes, né? E, às vezes, a gente sente dificuldade. A espera realmente é um grande desafio. O ambiente da espera, você aguardar as promessas de Deus se cumprirem, realmente não é uma tarefa fácil. Bom, e no ano de 99, ou melhor, no ano de 2011, eu fui ordenado ao cargo de pastor. Já vinha militando como pregador do Evangelho. Eu gosto de dizer que eu prego o Evangelho, a mensagem da cruz, desde o momento que eu aceitei a Jesus. Eu já me tornei, porque eu era um adolescente de 16 para 17 anos, assim como qualquer um outro adolescente que está no mundo, né? Praticava as coisas do mundo. Isso. E eu me lembro que naquela noite de quinta-feira, 25 de abril de 1996, um amigo que tinha sofrido um acidente, um rapaz muito mundano, e a gente gozava de uma boa amizade, fomos criados juntos. Ele sofreu um acidente e nesse acidente a pessoa que ele atropelou veio a óbito, né? E ele aceitou Jesus e começou a envolver com as coisas de Deus e foi me buscar, me resgatar, né? Olha aí. Eu me lembro que quando ele me convidou para ir à igreja, aí eu falei, eu vou com você. E quando chegou a hora, acho que eu não vou não. Eu fiquei pensando. E o meu irmão, que não era crente na época, eu falei, não, vai lá e fala para ele, chama Roberto, fala para o Roberto que eu não vou, que eu não estou aqui. E meu irmão é acostumado a mentir, falou, não, eu não vou mentir não posso mentir. Aí eu tive que ir lá fora, encarar o Roberto. Até seu irmão, rapaz. Até meu irmão. Olha aí. Que mentia muito, nesse dia foi cuidado. Esse dia ele não faltou com a verdade. E eu tive que ir lá fora. Eu falei, Roberto, cara... Não, eu não vou poder ir, arrumei uma desculpa, eu falei, domingo eu vou, isso era uma quinta-feira. Aí ele olhou dentro dos meus olhos e disse, se Jesus não voltar até domingo, a gente vai. Olha aí. Aquela palavra impactou a minha vida. E eu parei, ele já pegou a moto e foi, ele já virou as costas e foi embora. Eu gritei, Roberto, eu vou. Olha. E fui, e tomei a melhor decisão da minha vida. Uau. Deus falou tremendamente comigo naquele culto.
E a partir de então, no dia seguinte, eu trabalhava numa loja que vendia produtos agropecuários e ao lado dessa loja tinha um bar. Eu sempre bebia nesse bar. Eu saía do trabalho e já ia beber. E sempre, posso dizer, encher a cara no bar. No dia seguinte, eu já fui dizer para os meus amigos, olha, agora eu sou crente. Olha aí. Eu não bebo mais. É o primeiro passo de evangelismo aí. No dia seguinte, você já começou... No dia seguinte, Deus assim, fez uma obra tremenda na minha vida. Deus realmente me transformou. E a partir de então, eu comecei a pregar o evangelho. Então, eu digo que prego o evangelho desde 1996, né? E aí a gente vem caminhando. Fui ordenado a pastor em 2011 e a gente vem dando continuidade durante esse período que eu me tornei pastor. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram em minha vida e que a gente pode ir compartilhando com vocês aqui nesse momento maravilhoso da nossa conversa. Engraçado, né? Eu estava aqui ouvindo ele falar e pensando assim o poder da decisão, né? De transformar e de mudar, né? Porque ali, nenhuma palavra, né, que o seu amigo falou, que você voltou atrás e decidiu ir, né, mudou todo o curso da sua vida. E assim, eu fico pensando como é interessante a maneira que Deus trabalha com cada um de nós. Esse amigo, ele sempre foi assim, possessivo, né? Aquele amigo, tipo ele que liderava a nossa turma, né? Ele era mais velho e tal. E a gente acabava fazendo as vontades dele. E Deus, já sabendo disso, quando eu fui para a igreja, ele me obrigava a ler a Bíblia e jejuar. Nós nos trancávamos em um quarto. Uau. Ele fez isso muito comigo. Ele até, em algum momento, ele foi bem radical, ele entendeu que, devido ao apóstolo Paulo ter raspado a cabeça, não, vamos raspar a cabeça também. Ele raspou a minha cabeça. Era um seguidor de Paulo. Não, ele era tremendo. Discípulo de apóstolo Paulo. Mas aquilo que ele fez realmente foi assim, algo que Deus usou o Roberto para fazer. Ele me trancava, eu ficava o dia todo lendo a Bíblia e jejuando, trancado no quarto. Uau. E isso foi muito importante, né, para nosso fortalecimento espiritual. E assim a gente seguiu, né, a caminhada. Logo eu me casei, eu casei cedo, né, casei muito jovem. A gente sabe que essa questão de contrair o matrimônio, né, é uma responsabilidade que nós assumimos. Infelizmente, nós que primamos pela família, eu acredito que vocês também casaram jovens, né? Porque nós somos contemporâneos. Com certeza. Vocês são mais velhos do que eu. Você casou quantos anos, né? Rapaz, eu casei muito novo, né? Eu acho que eu tinha só 27 anos de idade quando eu casei, né? Não é? Então, era muito jovenzinho. Não, você já casou. Como a gente diz lá em Goiás, já estava bem errado. Olha, eu falando de casamento, se eu tivesse encontrado com a Larissa, o amor do meu coração, com 20 ou 17, 18, eu acho que eu casaria com ela. Eu acho, não, tenho certeza. Porque, cara, pensa num negócio que encaixou assim, ó. Encaixando em geral, assim, as nossas personalidades, né? Assim, tudo, na verdade. Por que eu falo isso? Foi fácil? Não foi fácil. Nós somos dominantes, né? Os dois, e isso é uma probabilidade de dar errado demais, né? Mas a graça de Deus, assim, eu creio que Deus, assim, ele une propósitos, igual a gente ouve muito falar, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? E de fato, eu e a Larissa, o que uniu foi propósito, não foi pessoas, entendeu? Então, assim, casei com 27 anos, mas porque eu conheci ela com 25, eu acho que possivelmente 24 para 25 anos a gente namorou e casou em 2 anos e meio. Mas era jovenzinho ainda, né, Vaz? 27 anos. Acho que o Joab foi um pouco mais 24, cedo. 24 anos. Não, então eu sou o caçula da turma, que foi de 20 anos. Né? Mas as pessoas, hoje, a gente sabe que essa instituição chamada família tem sido bastante sacrificada. Hoje a sociedade já não... Claro que nem todos, né, mas parte da sociedade olha para esse modelo tradicional de família, né, o modelo que nós vivemos e cremos, né, estabelecido por Deus,
E já há existem pessoas que criticam, né? Claro, família patriarcal, isso é coisa atrasada, etc. Mas não há uma instituição mais forte do que a família. Realmente a família é a instituição que Deus estabeleceu para trazer o equilíbrio à sociedade. Não existe uma sociedade equilibrada sem a presença da família, né? Justo. Então a gente assumiu essa responsabilidade, né? Não é o meu, não. Eu acho que é do cameraman. Né? Que isso? Eu tenho 2 filhos, né? O João Pedro começou a namorar agora e ele nunca tinha namorado antes. Está com quantos propósito. anos ele está agora? Ele completou 21. 21. E ele começou a namorar com 21. Com 20 anos. Meu Deus. E nunca namorou. Está pedindo a Deus para que esse namoro seja a pessoa que ele vai se casar. Né? Ele quer casar dentro dos padrões bíblicos, ele está buscando isso. Eu sei que pode parecer assim até estranho dizer isso na atualidade, mas o João Pedro quer casar virgem. Tanto ele como o Vinícius, né? Então, que legal. Salva de palmas pro João Pedro. Aê. Agora João Pedro, salva de palmas para você. Que fica de exemplo aqui, né? Claro. Exato. E envolvido na igreja, os dois, né? A gente não é a família, nós não somos uma família, não formamos uma família perfeita, né? Mas nós temos a presença de Deus. Isso. E a presença de Deus vai nos habilitando, nos ajudando a vencer os desafios da vida. Porque vocês sabem, vocês são pais, esposos. Não é fácil lidar com essa questão do relacionamento. A minha esposa vai assistir esse podcast, ela sabe do que eu estou falando. Essa viagem nossa agora, nós estamos trabalhando muito com famílias, já ministramos 2 seminários para família aqui nos Estados Unidos, esse mês de janeiro. E eu gosto que ela esteja presente porque a gente fala do que vive, né? Uau. Então nós temos falhas e nós temos pontos que a gente não concorda, né? Mas sempre buscando o equilíbrio, o denominador comum, isso, né? Isso. E buscando, sobretudo, o bem da nossa família. Isso. Né? A opinião ela nunca pode ser mais forte que o propósito, né? Claro. Ela não pode. Eu acredito muito que eu posso até discordar, né? Mas eu tenho que entender. Eu acho essa diferença, a gente precisa compreender muito isso. Às vezes a gente não concorda e aí você não quer entender, você não quer estar junto. E opiniões vai ser diferente em muitas áreas, principalmente no meio da família, né? Marido e mulher, vai haver opinião diferente, mas tem que ter algo maior, né? Um valor maior para poder fortalecer a unidade do casal e da família, porque se não tiver, esse é o motivo de grandes destruições e divórcios, tantas outras coisas que acontecem, porque alguma coisa está sendo mais valorizada do que o valor maior. Que no nosso caso, né, a centralidade, Deus, né, a instituição que Ele criou, a família, e a gente procura sempre olhar para isso, para poder ter alguém, um lugar, para ter um lugar onde pode falar mais alto do que o marido ou a mulher, né? Para poder chegar nesse equilíbrio. E a gente sabe que, na prática, assim, às vezes no calor da emoção, né? Não sei vocês, mas lá em casa a gente tem isso. Tem hora que os ânimos se exaltam, né? Não sei se lá acontece isso com resto. Não acontece não. De Às vezes aqui em Kansas City não acontece. Aqui não. Eu penso que só acontece em Anápolis. Anápolis esse povo de Anápolis, gente. Só no coração do Brasil, no coração da América não. Brasil. Mas às vezes o calor da emoção a gente assim não consegue, né, enxergar o seu próprio erro, mas Deus é tão bom que passa ali aquele momento. Quando eu estou assim muito nervoso, eu prefiro sair de perto, né, para não piorar a situação. E é incrível como uma das coisas que eu prezo assim nesse aspecto é a oração. Uau. Cara, a oração tem um poder extraordinário, porque a partir do momento que você
mesmo sem aquela vontade, né, de estar ali diante de Deus, seja ajoelhado, seja em pé, seja sentado, né? Mas a oração tem um poder de transformação que não há nada que supere o poder da oração. E sempre que eu estou assim, em uma situação de conflito, tanto dentro de casa, conflito comigo mesmo, conflito no trabalho, conflito no ministério, que são coisas que são frentes que realmente exigem muito da gente, principalmente o ministério. O ministério é desafiador. Isso. O ministério é desafiador. Então, sempre que eu estou em uma situação de conflito, eu vou para a oração. A oração, eu tenho tido assim, muitas experiências com a oração. E como que eu consigo orar? Pela misericórdia de Deus. A perseverança, a necessidade de ter a ajuda divina me motiva a ter uma vida de oração. Então eu já assim, enfrentei problemas difíceis na vida que consegui vencer orando. Meu Deus. Tá vendo aí? Você acha que hoje em dia, falando aí sobre oração, hoje em dia você acha que no termo geral a igreja perdeu esse senso de oração? Não estou falando assim a igreja, mas as pessoas, no termo geral, você acha que deixaram essa necessidade? Porque orar é uma necessidade, assim como o ar que eu respiro, né? Orar é o oxigênio, né, que conecta nós, né, ser humanos, com o ser espiritual. Você acha que, de uma certa forma, nos tempos que a gente está vivendo hoje, isso meio que foi deixado mais de lado e as pessoas estão vivendo mais, tipo, no ir na igreja e ali orou e tá bom? E você consegue explicar isso pra gente? Regis, a gente vive um fenômeno, né? Assim, um tempo de profundas mudanças, algumas para melhor, outras para pior. No aspecto espiritual da igreja, eu vejo que nós estamos deixando a desejar, sim, nesse aspecto da oração. Por quê? Criamos muitas narrativas. Hoje em dia, há muitas terapias, muitas narrativas. E, por exemplo, resolver conflitos através da oração. É possível? Porque até então, há uns anos atrás, a gente resolvia conflitos orando. Quando a gente tinha um problema institucional na igreja, um problema ministerial, a gente caía para a oração. Queria resolver uma questão, às vezes uma demanda com o vizinho, caía para a oração. Hoje a gente está confiando mais na justiça do homem. Às vezes tem um problema, a gente busca resolver esse problema na justiça. E olha que eu sou operador do direito, hein? Yes. Então, eu nunca me esqueço. Um dia, um professor meu, ele disse: olha, pastor, toda demanda que envolve igreja, não sei se isso é um fato isolado ou se é genérico, mas ele disse que toda questão que envolve igreja, os juízes não gostam de julgar. Eles sentem assim, um temor em julgar causas relacionadas à igreja, demandas judiciais que envolvem igrejas. Bom, então eu vejo, Reginaldo, que nós precisamos de um retorno à prática da oração. Incrível. Hoje em dia você vai a vigílias, tem de tudo em uma vigília, menos oração. E a gente está falando de períodos de oração, né? Eu tenho aprendido, Joabe, acredito que vocês de igual modo, quanto mais tempo nós passamos em oração, falando com Deus, mais Deus nos ensina a falar com os homens. Meu Deus, pega essa, viu? Essa aí é... Quanto mais tempo nós dedicamos falando com Deus, mais Deus nos ensina a falar aos homens. E eu fico até arrepiado em dizer isso. É muito profundo isso aí. Muito profundo. Porque realmente, se você deseja, e quando eu digo falar com os homens ou falar aos homens, é em todos os sentidos. É no sentido do relacionamento. Então a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você lida com os problemas,
a maneira como você se relaciona com as pessoas, revela o nível de conhecimento que você tem acerca de Deus. Meu Deus, gente, pega esse tapa na cara aí. Uau! Isso você vai ter que repetir, viu? Repete. É para repetir na câmera aqui? Olha para a câmera e fala. Olha, a maneira como nós interagimos uns com os outros, a maneira como nós tratamos as pessoas e até mesmo os animais, a maneira como nós lidamos com os problemas que estão à nossa volta, revela o nível de conhecimento, o nível de intimidade que nós temos com Deus. Meu Deus. Nossa. Essa eu vou ter que anotar. Isso é uma coisa que eu tenho tomado isso para a minha vida, né? E a gente caminha muito assim no campo da misericórdia, né? Eu gosto de dizer que o crente, ele vive com a escolta celestial. O que é a escolta celestial? A bondade e a misericórdia. É a escolta celestial e a guarda celestial. O que é a guarda celestial? Os anjos que acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então não é possível porque se nós conseguimos agir dessa forma, se nós conseguimos ter essa compreensão acerca das coisas de Deus, é por causa da misericórdia do Senhor. Isso. Né? Então, eu digo que se você deseja realmente ter uma vida vitoriosa, se você enfrenta dificuldades, seja no relacionamento conjugal, seja no trabalho, seja onde for, no ministério, o melhor caminho para resolução de uma lide, né, de um conflito, pode ser que, é claro que em algum momento você vai ao Poder Judiciário, você vai ao psicólogo ou até mesmo ao psiquiatra. Não sou ignorante, tampouco faço apologia à ignorância. Mas se a gente entender o povo de Deus, se a gente compreender o poder da oração, conforme Jesus nos ensinou, conforme está escrito naquela parábola do amigo inoportuno, né? Lucas capítulo 12, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Então, aquela parábola, essa para mim é uma chave. A chave aí faz uma comparação, né, do pai. Se o teu filho pedir pão, você vai dar uma pedra. Exato. Se pedir peixe, você vai dar uma serpente. Ou se pedir ovo, tem gente que nem imagina que tem essa palavra na Bíblia, né? Ovo. Olha aí. Se pedir ovo, você vai dar um escorpião. Então, ali o Senhor ensina a especificidade da oração, ser específico. Quando você pede pão, Deus não te dá pedra. E aí, ao contrário, significa que no tempo de pedra, Deus te dá pão. No tempo de serpente, Deus te dá peixe. E no tempo de escorpião, Deus te dá ovo. O que isso significa? Pedra, as pedradas, né, as afrontas. Aí Deus te dá pão e te fortalece para superar tudo isso. Tremendo. Serpente, a gente sabe que é o pecado que nos cerca, né, o engano, a sedução. Então, no tempo da sedução, no tempo em que a serpente vem para te ferir, para te seduzir, para te paralisar, né? Isso. Porque a serpente tem esse poder de paralisar, né? Claro. Te hipnotizar. Aí Deus te dá peixe. Peixe fala de quê? Crescimento. Deus te faz crescer nesse tempo. E no tempo do escorpião? Escorpião é um animal, é um inseto, um peçonhento pequenininho. É o tempo das pequenas coisas, né? Aquelas coisinhas que ficam afetando as pessoas, aqueles fardos que a pessoa vai colocando nos ombros, né? Chega um momento que ela nem consegue mais carregar. Então, no tempo das pequenas coisas, Deus te dá ovo. O ovo é o renascimento. É de onde você menos espera que ressurja a vida, o propósito, o projeto, o chamado, aquilo que realmente Deus tem para você. Uau. Meu Jesus amado. Eu queria saber, me responde aí, o que é assessor parlamentar, entendeu? Vou até ler aqui para poder não esquecer. Assessor parlamentar no Senado Federal. Posso explicar? O que é? Explica aí para mim aí. Rapaz, de acordo com o grego, né, e também com o latim, eu gosto de ir na raiz, né, Varão? Eu gosto de ir na raiz do problema. Rapaz, ele é nada mais do que o assessor, tá, do senador
no Senado Federal. Ele é o cara que representa o parlamentar. A palavra parlamentar vem de parla, de falar. Nossa, rapaz. Que é isso, hein? Aqui eu tô indo logo, rapaz. Você tá profundo nisso. Mas eu vou logo na raiz. A pessoa certa. Eu vi foi lá de Tucumã do Pará, rapaz. Pastor Joesley, fala um pouquinho para nós aí, né, dessa experiência, né, de vida que você está tendo, um assessor, quanto tempo que tem isso? Fala um pouquinho dessa... E já entrega tudo também, viu? Nós queremos saber o que rola naquele cenário. Tudo, os bastidores. Tá bom. Ai, Jesus, que coisa boa. Olha, é interessante porque todos nós que militamos no ministério, que a gente não deixa de ser uma pessoa pública, né? A partir do momento que você milita no ministério, que você prega, que você é pastor de uma congregação, você se torna uma pessoa pública, né? É lógico que eu não me considero uma pessoa... Eu sou uma pessoa pública, mas a visibilidade não é tanta como de muitos por aí, né? Que tem bastante visibilidade, que são conhecidos no país, fora também. E eu sou bem conhecido na rua que eu moro, né? Mas, enfim, aí acaba que você... É uma área que... quase que automaticamente você é inserido, que é na área política. Apesar da política brasileira ter assim, ser bem desgastada, né, aos olhos da maioria, há um desgaste muito grande e não poderia ser diferente. Claro. Eu não, de forma alguma, quando alguém critica a política ou um político, eu entendo perfeitamente, né, a pessoa, a indignação do brasileiro, né? O brasileiro tem estado bem indignado com a política. E diga-se de passagem que o momento, sobretudo esse momento que nós estamos vivendo, é um momento em que a gente está vendo assim, coisas acontecerem que são estarrecedoras, né? Eu, na cidade que moro, né, Anápolis, comecei, já desde 2012 que eu participo de campanhas eleitorais, coordenando campanhas eleitorais, devido ao conhecimento que a gente tem com as pessoas. Já coordenei campanha de deputado estadual, deputado federal, governador, lógico que fiz parte, né, no caso de governador, vereador, né, e agora também no Senado. Então, eu comecei assim ativamente nessa área política em 2016. Até interessante essa situação, Regis, porque eu estava de plano mudar para os Estados Unidos. Depois eu quero até falar aquele assunto lá. Isso, vai. Voltar um pouquinho na questão da família. Isso. Eu estava já com tudo pronto. É uma longa história, mas para resumir, eu estava já preparado para mudar aqui para a América e na última hora a gente decidiu ficar no Brasil. Estava praticamente tudo pronto. Eu ia mudar para o norte dos Estados Unidos e, enfim. E naquele ano foi um ano muito difícil para nós, para minha família. Eu estava voltando de uma situação complicada porque eu fui empresário 5 anos. Infelizmente a nossa empresa veio à falência, mas eu vou tentar novamente. Eu ainda estou assim crendo que Deus tem um propósito nesse aspecto do empreendedorismo. Eu conheço N empresários que já faliram várias vezes e hoje são mega, ultra empresários, né? Que ramo que você atua? Feijão, cereais. Cereais. Eu tinha a gente chama de beneficiadora, empacotadora. A gente compra o feijão da fazenda e passa por um processo, e empacota e vende no supermercado. Eu fiquei 10 anos no ramo de feijão. 10 anos. E aí acabou não dando certo, né? Isso. Nós conhecemos um empresário, né, um empreendedor, que um dia nós vamos também, com certeza, trazer ele aqui no nosso Dreamcast, né? Que quebrou várias vezes, né? Ele fala o seguinte, que é tentar até dar certo. Pois é. Ele quebrou, me parece que foi, acho que mais de 20 vezes. 32 vezes. Olha só. 32 vezes. Para poder os 2 modelos de business dar certo, de empresa, né, me parece. Inclusive, já falar aqui, ele está dando mentoria para quem não sabe quebrar, viu? Se você quer aprender a quebrar... Vou fazer a mentoria com ele. Faz a mentoria com ele.
Eu lembrei dele falando isso, porque às vezes a gente... o Regis também fala uma coisa, né? Que tem que dar errado, né? Tem que dar errado, né? Para algo dar certo, primeiro precisa dar errado. Porque eu falo de experiência própria, porque para mim tudo começou primeiro dando errado, entendeu? Mas o que deu errado, eu aproveitei a oportunidade do que deu errado para adquirir experiência e não voltar a fazer aquilo, fazer de maneira diferente. E eu fui melhorando ao longo do caminho. Isso é muito traumático, né? Eu realmente, o que aconteceu foi muito difícil e, para ser sincero, eu fiquei 10 anos da minha vida assim, lutando contra isso. Até pensei em retomar outro projeto de empreendedorismo, mas eu acredito que não avancei nesse aspecto por outros propósitos, essencialmente pelo Ministério. Mas está tranquilo, acredito que posso lançar a mão em um projeto de empreendedorismo tranquilamente, que vai dar certo. Vai dar certo, né? Eu motivo você que talvez já teve um business, um negócio e porventura não deu certo, continue como amigo do Joab. 10, 20, 30 vezes que em algum momento vai dar certo, sim. Então, e eu fiquei, né, realmente no Brasil, passando muita, mas muita dificuldade. A minha esposa já havia pedido também conta do trabalho. Imagino. Bom, aí depois que eu vi que não vinha, que eu deixei de pegar o voo, que eu tinha compra, passagem. Já estava tudo pronto. Uau. A minha casa já estava, minha mãe já tinha morado na minha casa, eu dei as coisas tudo para os outros, e, enfim. A casa já estava alugada aqui nos Estados Unidos. Quando eu vi que, poxa, eu não fui, é como se automaticamente a depressão entrasse. Eu imagino. Aí eu me abati. Passado alguns dias, a Simone caiu a ficha. Ela falou, o que a gente fez? Que loucura foi essa? Por que Deus permitiu a gente avançar tanto? Fazer tudo isso. Né? Fazer tudo isso e não ir. E quando a Simone caiu a ficha, aí o negócio ficou nebuloso. Porque aí já, assim, vocês sabem muito bem que problema financeiro afeta bastante o relacionamento. Isso. Não é brincadeira que o problema financeiro aqui nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil, ver estatística, mas por estatística aqui é o motivo número um de divórcio. Eu acredito que, principalmente aqui, né, que é um país mais capitalista, certamente, mas foi assim uma situação muito difícil. Nós passamos assim à beira do divórcio mesmo, não tinha mais clima. E como eu sou o sacerdote, e a gente sabe que o homem é o sacerdote do lar, e a minha esposa ela é muito tranquila quanto a isso, ela realmente entende o papel da mulher dentro de casa. Então foi assim, tudo recaiu sobre mim. Não, você é o sacerdote, então qualquer coisa é contigo. Contigo. E aí? E foi muito duro, Joab, foi muito difícil. Não foi assim, a reação da minha esposa foi absolutamente normal, qualquer outra mulher reagiria da mesma forma. Lógico que ela não foi ao cartório e pediu o divórcio, mas ficou um clima muito difícil, né? Tanto para mim como para ela. Aí vieram os meses de junho, julho, agosto. Né? Aí agosto é o período que começam as campanhas eleitorais. E a nossa igreja havia lançado um candidato a vereador. A igreja lançou um candidato na cidade. E eu tive um sonho. E eu sonhei que estava trabalhando com esse vereador, com esse então candidato a vereador. É um pastor, por nome Pastor Elias. Eu tive um sonho. No dia seguinte, o meu telefone toca. Era o pastor da minha igreja, nosso pastor presidente. Ele me ligou, Joel, onde você está? Naquele dia eu estava perambulando pela rua, sem saber o que fazer. Eu já estava pensando em vir só para os Estados Unidos para tentar levantar algum recurso, né? Isso. Eu estava perambulando e ele, vem aqui ao meu gabinete. Eu estava bem próximo à igreja, fui. Quando eu cheguei ao gabinete do pastor, estavam várias pessoas, inclusive o candidato. Olha que legal. Aí o pastor falou, olha, nós estamos aqui organizando para a campanha eleitoral do pastor, ele precisa de um coordenador de campanha. E nós pensamos em você. Você aceita? Mas assim, você vem para coordenar, não acertamos nada. Nem quanto que eu ia ganhar, nem se eu ia ocupar um cargo depois. Eu só falei, aceito, pastor.
certamente é de Deus, porque essa noite eu sonhei que estava trabalhando com o pastor Elias. E a esposa dele começou a chorar. Então, assim, do gabinete do pastor, nós começamos a campanha. Em 2016, vencemos a campanha. Ele venceu as eleições. Fizemos uma campanha tranquila, uma campanha enxuta, uma campanha transparente, né? Sem promessas, sem ficar com muita coisa, né? Deu certo e uns 2 dias após a gente ter iniciado a campanha, ele começou a falar para os eleitores, olha, se eu vencer as eleições, o pastor Joesley será o meu chefe de gabinete. E ele começou a falar isso. E eu me tornei chefe de gabinete. Ele entregou o gabinete e a gente assumiu ali aquela responsabilidade, contratamos pessoas, enfim. Então aí começou a minha, efetivamente, né, eu trabalhar na política. E isso, durante esses 4 anos, né, ele fez oposição ao prefeito e o vice-prefeito é da nossa igreja. Aí acabou gerando um certo conflito, e isso é uma longa história. Nós não conseguimos a reeleição, apesar de ele ter sido um excelente parlamentar. Ele foi um exímio parlamentar. Não conseguimos a reeleição. Só que eu, como chefe de gabinete, mesmo sendo chefe de gabinete dele, eu consegui construir uma boa rede de relacionamento, inclusive com o prefeito de Anápolis. E eu estava em 2021, bom, de 2020 até então eu já não estava mais trabalhando e só realmente no ministério, pregando, e 2021 eu vim para a América, né? Inclusive vocês me receberam aqui. Eu estava em uma indecisão tremenda, né, Regis? Isso. E eu tinha pedido para o senador Vanderlan uma oportunidade de trabalhar com ele. É o senador que eu presto hoje a assessoria. Aí, no primeiro momento, ele falou não, que ia ver. Só que Deus foi tão bom que o senador Vanderlan, por alguma razão, ele perguntou a algumas pessoas a meu respeito, né? Inclusive o prefeito de Anápolis foi uma pessoa que falou, me avalizando para ele, né? Dizendo que poderia contratar, etc. Eu estava aqui na América e recebi a ligação. E o senador me convidando para trabalhar. Eu só pedi para ele, olha, eu tenho mais 20 dias de agenda aqui, posso ficar? Pode. Chegando, você me procura. E eu cheguei na mesma semana, eu fui a Brasília, acertei com ele, passado 2, 3 dias já fui nomeado e estou lá prestando esse serviço. O senador Vanderlan para quem não sabe, são 27 senadores, né? E, aliás, 81 senadores, né? Para os 26 estados e o Distrito Federal. E cada estado tem 3 representações. E o senador Vanderlan é um dos representantes do estado de Goiás. Uau, muito bom. Uma coisa que me chamou a atenção ele procurou saber sobre você, ligou para algumas pessoas. Não estamos nada, viu? Estamos ligados. Aqui todo mundo. A mesma coisa que eu pensei. Aqui você tem que pegar assim, esses insights, entendeu? Muito forte isso aí. Ele procurou saber sobre a sua conduta. Ligou para algumas pessoas que te conhecia antes de contratar, antes de fazer um compromisso de trazer você para a equipe dele, não é isso? Exatamente. 2 coisas que eu olho os 2 lados da história. Né? Eu como exemplo, né? Às vezes você quer trazer alguém para a sua equipe, para o seu time, mas você nem checa quem é a pessoa, traz qualquer um, né? E depois fala que foi o inimigo que se levantou aí quando há algo de errado. Então fica aí esse insight para você, a gente que é empreendedor, a gente que trabalha contratando pessoas, né? A gente às vezes sai abrindo as portas para pessoas que a gente nem conhece o histórico. E o outro lado é o seguinte, você já imaginou, Joesley, se você não tivesse um nome alinhado, se não tivesse um testemunho de vida alinhado, aí eu já olho para o outro lado. Né? Falando para a nossa realidade, a gente que é crente e tudo mais, muitas vezes Deus quer abrir a porta e você fecha com a sua conduta. Exatamente. Você já imaginou se você não tivesse um testemunho de vida, se você não tivesse, como se diz, se você não tivesse um testemunho com as vizinhas, né, que pegaram as panelas emprestadas, né, das vizinhas, né? Lembra lá, né, na palavra falando sobre a mulher do azeite, que foi nas vizinhas buscar a panela para poder receber o milagre de Deus. Isso. E muitas vezes a gente acaba fechando as portas. Deus quer abençoar. A gente está aqui na nossa igreja, um janeiro profético, né? Que é o janeiro de portas abertas. E fala muito sobre portas abertas. Mas a nossa conduta como crente,
Você já ouviu falar que é difícil fazer negócio com crente? Que crente é meio... Não, isso infelizmente. Infelizmente é o que a gente mais ouve, né? Não é? Será que é porque o crente é do céu, não é da terra? Eu não estou achando. Não, aí, nós não somos dessa terra. Nós compramos aqui, mas não pagamos aqui. Mas olha, Joab, e é tão interessante, vocês que são empresários, porque na política existem muitos cargos políticos, né? Isso. Que a pessoa ingressa ali numa assessoria, alguma coisa, mas para atender um favor, né? Alguma coisa assim, um apoio que a pessoa deu. Não foi o meu caso, até porque o senador Vanderlei é empresário. Ele está entre os maiores pagadores de impostos do estado de Goiás, porque ele é do ramo de snacks. Snacks. Ele tem inclusive é muito forte no Pará. Chama salgadinhos micos. Pois é bom você falar, porque tem gente que vai pensar que é cobra, né? Não é snakes, é snacks. Isso. É uma grande diferença. E ele é muito criterioso, ele avalia muito a questão técnica, né? Então, assim, eu costumo dizer que a minha função lá com ele eu não tenho um cargo político. Então, assim, ele buscou um assessor com perfil eclesiástico, né? Um pastor, mas um pastor também que tivesse uma certa experiência na política, né? Apesar do Senado ser algo assim totalmente, né, assim, fora da realidade de uma Câmara Municipal, né? É uma coisa, eu digo que o Senado é o topo da política. É o topo. Só está abaixo assim da Presidência da República, mas mesmo assim é quase que o mesmo nível, o mesmo patamar. O Senado realmente é algo impressionante. Você consegue enxergar a política assim de cima. Digo isso sem nenhuma presunção ou soberba, né? Então, Deus está me dando uma oportunidade. Eu realmente estou com uma oportunidade muito especial. Não sei até quando eu vou estar assessor parlamentar, né? Depende também do senador me suportar lá, porque a minha agenda é muito intensa aos finais de semana. Muito intensa. Ano passado, 2022, eu tive acho que 2 finais de semana que eu não preguei. Praticamente o ano todo pregando. Eu voei mais do que andei de carro em 2022. Mas enfim, então esse é o nosso trabalho, Joab. Esse é o nosso trabalho e foi dessa forma que a gente ingressou e nós estamos lá. Muito desafiador, muito desafiador. Muito bom. Isso, aí voltando na questão que você ia falar do propósito, que eu acho que tudo que você falou aí tem muito a ver, né? Porque não é tudo que você planejou que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E você até expressou a palavra sonho, né? E a gente já falou de propósito, né? E por coincidência nós falamos disso aqui, sonhos e propósitos. Então você comentou um pouquinho a respeito, né, da sua família, né? Lembra? Você falou que ia comentar um pouco. Exato. Então, a gente nessa perspectiva dos sonhos, todos nós temos sonhos, né? Nós sonhamos. Isso. E Deus ele vai dando a nós essa capacidade, né, de você sonhar, de você projetar algo para a sua vida. E eu tenho pensado bastante nesse aspecto dos sonhos. Como eu disse, sou casado com a Simone, a mulher da minha vida, há 23 anos. E tudo aquilo que eu sonho, que eu planejo, eu não tenho um sonho meu, pessoal. Individual, não? Se você me perguntar, pastor, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é o bem-estar da minha família, a segurança da minha família, o sucesso, o crescimento, a estabilidade do meu lar. Esse é o meu maior sonho. E eu digo isso assim, debaixo do sangue de Jesus. Mesmo que eu tenha uma vontade pessoal, mas quando ela quer ser maior do que esse plano macro da família, eu peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria para lidar com a situação. A exemplo, eu cito isso como exemplo, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. Eu tenho vontade. E posso dizer que eu tenho um sonho de morar na América. Isso. Certo? Só que a minha esposa, até o momento, ela não tem ainda o coração aberto para morar nos Estados Unidos. Certo? Isso. Então, a gente conversa, cada vez que trazer a minha família em uma viagem missionária, como essa que eu faço, gente, é um desafio muito grande. Muito grande mesmo, porque é uma viagem muito dispendiosa, né? Financeiramente falando.
Então, mas eu faço questão em trazer a minha família. Porque já que Deus tem me oportunizado isso, eu me sacrifico e eu dou um jeito, eu venho com a minha família, né? E cada vez, é a terceira vez que ela vem, eu estou percebendo Deus falando algo ao coração dela. Então eu penso o seguinte, Joab, se Deus tem um plano comigo na América, conosco, Ele vai abrir o coração da minha esposa. Como a gente falou aqui nos bastidores, eu não posso simplesmente um desejo pessoal colocar esse fardo sobre a minha família, né? E meio que, não, vocês vão... Se eu bater o pé lá em casa e falar, não, nós vamos, eu acredito que ela venha. Eu acredito que ela é uma mulher que entende esse papel da mulher, ela vai me acompanhar. Mas não é por aí que a gente deve trabalhar. Então, nós devemos trabalhar em comum acordo. Então, assim, o meu sonho tem que encaixar com a vontade da minha família, né? E é lógico que tem coisas que eu faço que a Simone não faz. Ela, por exemplo, não consegue me acompanhar 100%. Ela apoia o meu ministério, mas eu entendo. O batidão é grande, não dá para ela. Aí ela fala, Joésia, vai, você tem minha bênção, vai tranquilo, vai em paz. Então, se você tem um plano, se você tem um projeto pessoal, aí alguém pode dizer, mas, cara, você não tem uma vontade própria? Eu tenho, todos nós temos. Mas a minha vontade própria não é maior do que o propósito que Deus tem com a família. E eu falo isso com muita tranquilidade, viu, Joab? Isso para mim não é um fardo pesado. Em algum momento pode ser que eu tenha que renunciar. Mas tranquilo, vamos renunciar por um bem maior, pelos filhos, pela esposa, né? Pelas pessoas que estão à nossa volta, porque eu penso que vida com propósito é isso. É sonhar, sonhos versus propósito, né? Então o sonho, ele deve ter um propósito. Isso. É por aí. Uau. Gente, tá bom, viu? O papo tá bom. Já? Rapaz, já quer encerrar? Você fica olhando no celular deixa eu... Isso não é levante do inimigo, não? Assim, eu ainda bem que não tenho que buscar meus filhos em lugar nenhum, né? Mas tem um amigo meu que vai precisar, né? Mas nós temos mais uns 10 minutinhos, não tem? Rapaz, nós tem aqui, ó. Olha, tempinho aí ainda. Então, beleza, vamos continuar mais 10 minutos aqui, entendeu? De graça, né? 10 minutos de graça. Joesley, você falando sobre família, sobre essa questão, né, do sonho, nós todos sonhamos e, obviamente, o sonho, ele também é individual, né? E você falou aí que o sonho, quando ele é individual e ele, na verdade, ele vai contra o propósito da família, obviamente que o propósito é maior do que o sonho individual. O que eu tenho visto, assim, percebido nos dias de hoje, retratando sobre família, né? Muitos casais se divorciando por causa que não abrem mão da sua individualidade, né? Eu entendo o seguinte, por exemplo, nós estamos aqui, eu entendo que a mulher quanto o homem tem que, obviamente, ter seu tempo individual ali. Nós estamos aqui, não é à toa que nós estamos aqui, as esposas estão em Orlando, né? Isso. Lá vivendo o sonho delas, na Disney, e nós estamos aqui. Mas é um momento, isso aí são momentos, né? Isso é um momento, isso aí não tem nem como comparar. Good moments. Good moments. Mas o que acontece? Essa individualidade, o que tem assim também destruído relacionamentos, né? A gente é aqui um defensor da família, né? E a gente percebe-se que também o que tem destruído relacionamentos por causa dessa questão da individualidade, eu acho que eu vejo, eu acho não, tenho certeza que eu vejo um pouco também a falta de empatia de um pelo outro. Às vezes de se colocar no lugar do outro. As mulheres, não vou falar reclamam, mas vou falar que falam sobre o excesso do trabalho árduo em casa. Porque às vezes a gente pensa, a mulher não trabalha, só fica em casa. Não, mas tem uma realidade por trás disso, né? Cuidar de uma casa. Estou aqui agora defendendo as mulheres, viu? Cuidar de uma casa. Eu falo pela minha esposa, que eu vejo. Cuidar de uma casa, servir uma casa, cuidar de 3 crianças, a comida na mesa.
E a mulher, às vezes, ela vive esse fardo, porque é um privilégio, obviamente, né? Ficar em casa, cuidar e tudo mais. Mas, automaticamente, se o homem não tiver também empatia, se nenhum outro tiver empatia pelo outro, né? Eu acho que a mulher quer sentir importante, né? A mulher quer sentir importante, quer sentir que o marido veja que ela está ali, cara, batalhando para fazer uma comida, um alimento, batalhando para deixar a casa em ordem, porque casa falando da minha, é o meu lar, é o lugar de descanso, né? Uhum. Mas muitas vezes esse lugar de descanso não tem sido o lugar de descanso para a mulher, não é? Isso. Eu acho que a falta de empatia, tanto de por exemplo, o homem às vezes bate no peito e fala, mas eu que trago o alimento para dentro de casa, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas. E aí fica cada um vivendo a sua individualidade, olhando para si, e falta empatia. O que você acha, assim, conselho, você que é um defensor da família, qual conselho você poderia dar para os casais, igual você mesmo comentou aí, às vezes a sua individualidade sua individualidade, quando ela começa a estragar esse relacionamento, né? Você tem que passar por cima disso, porque isso não é mais importante do que o propósito, que é a família. Qual conselho você daria para os casais hoje em dia que vivem isso no dia a dia? A esposa cansada, cuidando de menino, o marido também cansado no trabalho, trabalhando duro e achando que ele está fazendo tudo, e a mulher também olhando para o lado dela com aquela pia de roupa para lavar, e muitas vezes isso aí tem atrapalhado, né? Você falou, basicamente você já até respondeu, né, a pergunta. Uhum. É a falta de empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, né? E também esse é um fenômeno hoje na sociedade em que há uma ausência do que a gente chama de altruísmo, né? Que calma aí, para aí. Egoísmo e altruísmo, né? Altruísmo é você realmente se colocar no lugar do outro, né? Altruísmo. E a gente vê muito egoísmo, né? A pessoa que pensa em si mesma. Então, o conselho é o conselho bíblico, né? É nós buscarmos manter um lar de acordo com os padrões que a Bíblia estabeleceu, cada um ocupando o seu papel dentro do lar. O marido sendo o sacerdote e a mulher sendo a influenciadora. Você pode observar que porque a mulher ela exerce o poder da influência. O marido aponta o caminho. De acordo com Provérbios capítulo 2, a mulher ela aplica a doutrina. O marido instrui, a mulher coloca em prática. Ela que aplica a doutrina dentro do lar. Incrível. Ela que constrói, ela que estabelece isso dentro da casa. Quando o inimigo foi a serpente, por que a serpente foi na mulher? Ela não foi no líder. Ela foi em quem influenciava o líder. Uau, meu Deus. Entendeu? Então, a serpente, o diabo, ele vai atacar quem influencia, quem tem o poder da influência. Você pode ver que, a gente está aqui, eu sou defensor... Sou defensor das pessoas, não apenas das mulheres, mas eu defendo o ser humano. E a gente sabe que hoje em dia a gente vive um desequilíbrio dentro dos lares. Por quê? Porque a mulher foi arrancada de dentro de casa. Uhum. E isso refletiu na educação dos filhos, na aplicação da doutrina. O homem aponta o caminho, a mulher aplica a doutrina, o filho obedece. Entendeu? E a mulher dentro de casa, ela é aquela videira frutífera. É a mulher que produz fruto dentro de casa. Então o homem tem esse poder de, olha, o caminho é esse, eu sou o sacerdote. Por exemplo, a gente está falando aqui de oração. Isso. Eu sou uma só carne com a minha esposa. Qual que era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Levar as demandas do povo diante de Deus, sim ou não? Sim. Então, se o marido ocupa o papel de sacerdote, eu não quero que, olha, mulheres, por favor, vocês vão para a oração. Não vão dizer, olha, o pastor disse que eu não preciso orar. Mas eu quero dizer aos maridos, aos esposos, aos sacerdotes, que quando você ora, Reginaldo, quando você levanta de madrugada e dobra o seu joelho, a Larissa também está orando. A oração do Regis, a oração do Joab vale para toda a família.
Quando o sacerdote ora, a família toda é alcançada. Com a sua oração, Joab. Não vou motivar a Laiana a não orar, não. Mas quando você ora, está valendo para ela. Yes. É como se ela estivesse ali dobrando o joelho e orando. Entendeu? Isso. Então, o conselho é: mantenha dentro do seu lar os padrões que a palavra de Deus estabelece, né? Cada um ocupa o seu papel. Não queira ocupar o papel do outro. Cada um tem o seu papel no lar. Não, porque eu sou pai, eu sou mãe. Não cria essa narrativa. Às vezes tem alguma mãe que está com filho, só o filho dentro de casa. Mas você é mãe, você não é pai dele. O pai morreu, alguma coisa aconteceu, mas você é mãe. Não queira. E como mãe, eu tenho certeza que você cumpre o seu papel e você consegue conduzir o seu filho. Como pai, sendo apenas ali a figura do pai, você também, apenas como pai, você vai conseguir conduzir o seu filho, né? Então, é muito importante isso. E eu sei que a gente está terminando o tempo, mas só me veio à memória nessa questão dos relacionamentos, essa questão da empatia. A gente vê assim, uma indiferença muito grande dentro dos relacionamentos. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, e estou buscando cada vez mais melhorar nessa área dos relacionamentos. Quando a gente começa a exaurir, a tirar da pessoa o melhor que ela tem, suas virtudes, suas qualidades, a gente consegue olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Então, Jesus, o que Jesus nos ensinou? O que ele fez? Ele escolheu aquelas pessoas, aqueles 12 homens, outros discípulos também o seguiam, mas Jesus levantou aqueles 12 homens e tirou deles o melhor que eles poderiam oferecer. Jesus, ele tem a capacidade de minimizar os defeitos e potencializar as qualidades. Quando você faz um concurso público, no Brasil, não sei aqui nos Estados Unidos se tem concurso público, mas se você for fazer uma prova, a impressão que se tem é que a instituição, ao aplicar a prova, faz de tudo para você não passar. Faz de tudo. É uma coisa difícil demais, é tanta coisa. E Jesus é o contrário. Jesus faz de tudo para você dar certo. Investe pesado em você. Acredita em você. E é isso que ele tem feito na minha vida. E eu sei que na vida de vocês também. Então, quando a gente aprende, e isso aplica dentro de casa. Minha esposa tem defeitos, eu tenho também. Mas eu estou lutando para minimizar os defeitos dela e potencializar as qualidades. Porque dessa forma nós teremos um lar estabilizado. Uau, isso merece uma salva de palmas. Eita, cadê a palminha, André? Cadê? Aí. Bom, gente, isso é mais do que um conselho. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio de hoje, né? Com um cara nova, como você falou. Isso. E foi excepcional ter você aqui com a gente, tá? Eu sei que essa é só a primeira das várias vezes. Isso. Com certeza você vai voltar. Entendeu? Dá extensão aí, fazer as séries aí com o pastor Joesley. Com o pastor Joesley. Não é Joesley Batista. Já tem gente perguntando se é o Joesley. Nós nem falamos da política, né? Acabou. Pois é, já fica para a segunda vez. Já agora vamos, porque é muito assunto, né? Não dá para explorar. Não dá para explorar, mas olha, muito obrigado também. Né? Quero agradecer aqui de primeira mão. Foi muito bom. E eu quero dizer para você, família Dreamcast, que você pode, tá bom, acompanhando todas essas novidades aí no nosso canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu, por favor, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, e que nós temos muita coisa boa chegando para vocês por aí, tá bom? Eu aqui, Joab Cavalcante, quero me despedir junto com meu brother. Isso tá mesmo. Bom? Que Deus abençoe você e sua casa. E siga o conselho, viu? Você que não se inscreveu no nosso canal do Dreamcast, por favor, vai lá, ativa as notificações, como ele falou, porque senão você não vai receber o conteúdo. Isso. Conteúdo como esse aqui, que pode mudar e transformar a sua mentalidade, tá bom? Muito obrigado você que ficou aqui até agora com a gente. E vamos lá, Joesley? Vamos lá, muito obrigado, Deus abençoe, um prazer participar com vocês. Forte abraço a todos que estão acompanhando aí Dreamcast, e que Deus continue abençoando abundantemente. Eu tenho certeza que esse será um dos canais de podcast mais importantes dos Estados Unidos
e do Brasil. Justamente. Amém. Esse é o podcast desconhecido mais famoso do Brasil. É isso aí. Obrigado, gente. Prazer. As palmas. Cadê as palmas? Palminha. Palmeiras! Valeu. É isso aí, gente. Grande abraço. Tudo de bom.